Muito boa tarde, Sr. Francisco Banha. Fazendo uma breve introdução, o entrevistado de hoje é o Sr. Francisco Banha, atual CEO, tem um percurso académico e profissional de grande relevância, no nosso ponto de vista. Primeira pergunta. Sabemos que o seu primeiro projeto foi o GES Banha, iniciado a 10 de outubro de 1986, empresa dedicada a serviços contabilísticos e de gestão. Como foi o momento inicial da transformação de um projeto para um negócio no mundo empresarial? O meu caso é bastante interessante porque eu nunca me tinha passado pela cabeça ser empresário, quanto mais ter um plano para implementar um projeto empresarial. Sou empresário, ou na altura fui convidado a ser empresário por parte do meu antigo patrão, com quem eu trabalhava e com quem tinha um bom relacionamento pessoal e profissional, e foi ele que viu em mim qualidades para implementar um projeto empresarial. Dessa maneira tive alguma facilidade, porque apesar dos tempos serem outros, foi há 26 anos atrás, o tema de empreendedorismo ou criação de empresas não era um tema muito em voga. Os temas hoje aplicados, os conceitos hoje aplicados, dos planos de negócios, dos business plans, etc., não eram de alguma forma adotados, né? E apesar de eu andar a estudar em gestão de empresas, não se falava de empreendedorismo nem de criação de empresas, mas eu tive a felicidade de ter de facto um plano. O meu antigo patrão, o Sr. António Morato, comigo desenvolvemos um pequeno plano com os objetivos que ele pensou, e foi ele que o pensou, não fui eu, porque eu não tinha qualquer plano de criar eu próprio a minha empresa, e por isso, em conjunto, acabámos por chegar a um acordo sobre alguns indicadores, nomeadamente do ponto de vista financeiro, que clientes íamos ter, que recursos eram necessários para fazer esses trabalhos, e de facto veio-se a confirmar, e portanto relativamente à sua questão, veio-se a confirmar que os números que nós tínhamos e de alguma forma o enquadramento que foi criado para que eu pudesse lançar a minha empresa se vieram a confirmar, por dois motivos. Os primeiros porque não tinha sido nada de diferente daquilo que eu já fazia, mas sim, e tinha de alguma forma a particularidade de recorrer às características comportamentais e profissionais que eu possuía e que mereceram a confiança do Sr. António Morato, que elas vieram a confirmar. Ou seja, do ponto de vista do negócio em si, confirmou-se que os trabalhos que nós tínhamos conseguido angariar para que eu pudesse lançar a empresa se concretizaram, e por outro lado as características necessárias à implementação e para a realização desses trabalhos foram confirmadas pela minha forma de atuar nesses anos. E por isso, relativamente ao tema que me coloca, apesar de eu não ser um bom exemplo das práticas atuais, daquilo que deve ser o lançamento de qualquer negócio, por mais pequeno que ele seja, o facto é que eu beneficiei do track record, do conhecimento que o meu antigo patrão possuía para me fazer um bom aconselhamento, ser um bom coaching e ter sido aquilo que eu hoje tanto apregou, que é um bom business angel. Posteriormente criou a GES Venture, a GES Entrepreneur, Business Angels Club e mais tarde a FNABA. Tendo em conta todo o seu percurso até agora, como é que descreve a palavra empreendedorismo? O empreendedorismo acaba por ser uma tradição do termo entrepreneurship anglo-saxónico, que vai mais do que a questão do empreendedorismo, mas eu relaciono mais como espírito empreendedor, assim se pode dizer. E considero o espírito empreendedor aquilo que é feito de singularidade, de audácia e de alguma forma da necessidade de sonhar numa aventura que podemos vir a concretizar. Esse espírito empreendedor, ou entrepreneurship, acaba por ser o resultado de tentarmos implementar uma visão que tivemos e de que essa visão que tivemos vai realmente satisfazer uma determinada necessidade. Porém, o tema do empreendedorismo, ou esse espírito empreendedor,
não tem necessariamente que vir, e essa é uma distinção bastante importante, que apesar de, quando se fala de empreendedorismo, se associar sempre muito ao âmbito empresarial, o facto é que eu prefiro, de alguma forma, situar o espírito empreendedor na minha primeira expressão, ou seja, de alguém que identificou uma oportunidade, que tem um sonho e que acha que tem condições para o implementar. Se o faz através da vertente empresarial, se o faz através da vertente social, e recordo sempre o exemplo da irmã Madre Teresa de Calcutá, que não sendo empresária, no que eu saiba, ela nunca criou nenhuma empresa, mas no entanto foi, ou revelou ao longo de todo o seu percurso, um espírito empreendedor que hoje deve ser muito difícil na história da humanidade que outras pessoas tenham alcançado esse patamar tão elevado. Mas também podemos falar da questão do espírito empreendedor como uma atitude perante a vida. E é isso que é a parte mais importante. A parte mais importante é que esse espírito empreendedor seja de facto uma forma positiva de nós estarmos na vida, que se materializa pelo desejo de iniciar, desenvolver e concretizar projetos. Ou seja, muitos de nós somos empreendedores, não temos a percepção disso. Sim, claro. Esta questão do empreendedorismo, apesar de hoje em dia estar muito na voga, é algo que está na história do ser humano. Quando os nossos antepassados estavam nas cavernas e alguns deles tinham que sair para ir procurar comida, estavam a revelar espírito empreendedor, estavam a revelar serem alguém que tinha que, de alguma forma, materializar, neste caso, na caça, o espírito empreendedor, a necessidade de iniciar, desenvolver e concretizar. E, portanto, é isso um pouco que está por detrás desta palavra que hoje tanto está na voga. No seu ponto de vista, acha que o modo de alterar a situação económica do país passa pela compactação da produtividade para a obtenção de lucros mais significativos, ou seja, criar mais impostos, ou passa por solucionar problemas mais simples como revitalizar os setores primários, como agricultura, pecuária, entre outros? É uma excelente questão, aquela que acaba de colocar, ainda para mais numa altura que tanto se fala da reindustrialização do nosso país, e nomeadamente da Europa. Eu acho que é muito difícil, naturalmente que a curto prazo a palavra em si e o que se encontra subjacente a ela pode criar uma dinâmica de alguma forma ambiciosa, mas eu sinceramente tenho muita dificuldade em perceber como é que no atual contexto económico em que nós hoje vivemos se pode pensar que vão regressar as fábricas com centenas de empregos, as fábricas, as máquinas, e que elas vão instalar no nosso país ou mesmo na própria Europa. Vejo muita dificuldade. Mesmo na China, onde a China é considerada a fábrica do mundo, eu vejo muita dificuldade que mesmo a própria China tenha capacidade de ter uma grande industrialização. Porque cada vez mais o patamar tecnológico em que o ser humano já chegou está a permitir que cada vez mais as máquinas, os computadores, as tecnologias vão permitindo fazer algo que é a transferência de tarefas repetitivas para as máquinas, os robôs, etc. Portanto, eu vejo dificuldade em que a solução passe tanto pela reindustrialização, apesar de naturalmente perceber o que é que está por detrás disso, mas vejo mais aquilo que acabou de dizer. Associo mais à revitalização dos serviços de base local, porque se nós virmos, é a nível local, a nível do local onde nós vivemos, da aldeia onde nós vivemos, da cidade onde nós vivemos, da região onde vivemos, que existe necessidade de criar condições para que as pessoas, de alguma forma, desenvolvam e criem novas necessidades, utilizando os novos recursos para que se permita ter emprego e ter um conjunto de criação de riqueza que permita que, de alguma forma, exista a fixação das pessoas nas nossas regiões, no nosso país. E essas pessoas como é que podem ser fixadas? Podem ser fixadas
através daquilo que disse. Realmente, voltando ao setor primário, mas utilizando o setor primário com base nas novas tecnologias, com base no conhecimento que hoje nós temos em Portugal. Aquilo que se faz na área industrial, que é alocando menos pessoas nas tarefas e colocando máquinas ou robôs, etc., automatização, a mesma coisa ao nível dos setores primários e ao nível dos serviços. Há formas de gerir os pequenos cabeleireiros, os pequenos gabinetes de arquitetura, os pequenos, mesmo ao nível da investigação, dos cientistas, há formas de, hoje em dia, mais eficientes, mais eficazes, que proporcionariam menor consumo de recursos, logo menos importações e com resultados melhores. E isso é algo que eu acredito e acho sinceramente que Portugal tem todas as condições para que isso aconteça. Dou-lhe um exemplo. Nós em Portugal hoje em dia temos 75 mil investigadores. 76% estão nas nossas universidades. Nos Estados Unidos a relação é ao contrário. Mais investigadores, mais cientistas, mais conhecimento no mundo empresarial e menos no ponto de vista académico. Ora, se nós conseguíssemos deslocalizar uma parte desse conhecimento para o setor económico, e que estou a falar económico podia ser ao nível de base local, tenho a certeza que os resultados alcançados seriam superiores àqueles que nós hoje temos. Não é? O que é que isso vai permitir? Permitiria ter menos consumos de recursos, nomeadamente financeiros, e a obtenção de um patamar superior ao nível dos outputs gerados pelos negócios que nós temos. Já é antiga a frase, consequentemente o seu significado, o conhecimento gera novo conhecimento quando partilhado. Visto que nas escolas e nas universidades pouca relevância se dá ao empreendedorismo, o que acha de se organizar anualmente ou semestralmente um simpósio em que estejam presentes governantes, professores universitários / investigadores, empresários / investidores, capital de risco, e jovens empreendedores, de modo a evidenciar soluções perante os tempos atuais em que só se enunciam problemas. Nós temos uma frase que gostamos bastante e acho que o Sr. Francisco bem deve conhecer, de Gary Hamel: acreditamos que o futuro é algo que criamos e não algo que nos acontece simplesmente. Exatamente. Eu começo por essa frase. Essa frase que eu próprio utilizo muitas vezes, porque Gary Hamel é realmente o meu grupo preferido e que precisamente pelo aquilo que disse no início desta questão, que tem a ver que o conhecimento é criado pela partilha do conhecimento. Eu tive o privilégio em 1998 de assistir a uma palestra do professor Gary Hamel em Lisboa. Fui duas centenas de pessoas que estavam em Lisboa em 1998 e tive o prazer e o privilégio de ouvir o professor Gary Hamel. E é um bom exemplo da partilha de conhecimento. Eu estava já em 98 com 12 anos de empresário, já tinha feito até o meu MBA, já tinha feito o meu mestrado, já tinha voltado à escola, à universidade, e tinha algum conhecimento, não só académico, mas também empresarial. E quando bebi as ideias do professor Gary Hamel, eu fiz mais conhecimento para mim e, naturalmente, mais conhecimento para os clientes que eu tinha. E, portanto, aquilo que hoje, e antes de responder à sua questão, se é importante ou não, se deve fazer ou não, eu gostava muito de aproveitar essas duas expressões que utilizou. Uma é o conhecimento partilhado. Como disse, já é muito antigo essa ideia. E principalmente a nível académico. É muito antiga e veja, quando nós vamos para uma universidade, como vocês estão, o vosso professor partilha o conhecimento convosco, vocês, tudo aquilo é novidade para vós. Agora imaginem, e de alguma forma também partilham conhecimento com os vossos colegas que não conheciam antes. Eram colegas que vinham de outros espaços do país, de outras escolas do país, e vocês agregaram-se a eles. E vocês tornaram-se diferentes, porque partilharam o conhecimento. Hoje a grande diferença, e é isso que muita gente ainda não percebeu e tem que perceber, é que hoje, antigamente, quando essa frase provavelmente foi transmitida pela primeira vez, o ambiente restringia-se aos nossos amigos, aos nossos colegas de sala de aula, aos nossos professores, aos nossa universidade. E hoje, por força das plataformas de comunicação da internet, por força do posicionamento geoestratégico, por força da própria mobilidade que isso permite,
Hoje o conhecimento, as redes sociais, entretanto criadas, hoje a partilha do conhecimento vai muito para além do espaço físico onde nós nos inserimos. E se nós tivermos o espírito empreendedor, ou seja, a audácia e a vontade de fazer diferente, nós rapidamente estamos em contato com pessoas e partilhar conhecimento com essas pessoas, independentemente do espaço onde elas estão. Isso é crucial. Portanto, acho que a sua pergunta é pertinente e quero até citá-lo porque revela que está, de facto, devidamente enquadrado nesta particularidade do empreendedorismo. Porque não faz sentido falar do empreendedorismo, não faz sentido falar da criação empresarial se não tiver por detrás a envolvência, o ambiente que nos condiciona. E realmente, quando nós hoje temos esta capacidade de podermos partilhar o conhecimento à escala global, é óbvio que só pode partilhar à escala global o conhecimento aqueles que tiverem um espírito diferente. O espírito da iniciativa, o espírito do risco, o espírito da criatividade. De outra maneira, não vai conseguir beneficiar desta ausência. Se pensar, e muitas vezes quando me dizem, Francisco, qual é a sua definição de empreendedor para si, etc., eu recordo-me sempre uma frase: empreender significa saber tomar conta de nós próprios. E isso encaixa muito naquilo que diz, porque uma coisa era um passado recente, onde nós éramos educados para ir trabalhar por conta de outra, e aí não convinha que tivéssemos um grande espírito de empreendedor, porque alguém sabia tratar de nós. Agora não. Nós temos que saber, quando estamos no 12º ano, nós temos que saber o que é melhor para nós. Nós sabemos se gostamos mais, nos sentimos mais felizes, mais realizados. A palavra realização está muito associada ao tema do empreendedorismo, porque é a realização dos nossos sonhos. Você não pode, se gosta muito da área da engenharia, não pode, só pode ganhar mais dinheiro, ir para a área da medicina, mesmo que seja um excelente aluno de medicina, mas aquilo não realiza, não concretiza, e portanto isso é extremamente interessante e de alguma forma bastante importante que coloque a questão dessa maneira para que os seus colegas, nomeadamente a quem provavelmente o meu conhecimento se dirige, possa de alguma forma não entender o tema do empreendedorismo porque ele hoje está na moda, porque não há emprego, etc. Não. Encarar o empreendedorismo como uma oportunidade para nós podermos ser felizes no atual contexto em que nós nos encontramos. Relativamente à parte mais fácil, que é se deve ou não realizar um congresso anual onde todos os atores que constituem aquilo que nós designamos pelo ecossistema empreendedor devem estar. Naturalmente, sim, fazem todo o sentido. Fazem todo o sentido, primeiro que tudo. Primeiro para ter um efeito mediático que possa ser depois transmitido à sociedade civil. Um evento dessa natureza, com uma agenda perfeitamente definida, para debater, por exemplo, porque é que hoje em dia a sociedade civil não sabe que Portugal é, na Europa, um dos países que tem mais dinheiro para investir em novos projetos, ou que Portugal tem uma das melhores incubadoras do mundo. É óbvio que quando a sociedade civil não tem conhecimento da existência destas particularidades, são super importantes, e naturalmente os jovens aí, nomeadamente aqueles que têm vontade de empreender, têm realmente nesse tipo de eventos a oportunidade de ser de alguma forma sensibilizados para a existência desses instrumentos e ao mesmo tempo sensibilizados para acreditarem que é possível lançar projetos em Portugal. Com esta situação económica do país não tão favorável, leva a supor na sociedade civil que há falta de apoio em relação ao empreendedorismo. Isso é verdade? Não. Na linha do que eu estava a tentar há pouco dizer, Portugal tem hoje em dia, e acredito que estão neste momento disponíveis instrumentos a vários níveis que de alguma forma não permitem que essa frase ou essa afirmação seja correta. Ou seja, apesar de Portugal estar hoje em dia a ter problemas significativos ao nível do Orçamento de Estado, estamos inclusivamente
no decorrer de um programa de reajustamento das finanças públicas. Portugal parece um paradoxo, mas Portugal, neste momento, para aqueles que pretendem lançar negócios, tem os instrumentos indicados. Para terem uma ideia, Portugal tem hoje uma comunidade de business angels, ou seja, empresários ou gestores de empresas que se organizaram e que estão disponíveis para aportar o seu capital e muito do seu conhecimento empresarial para que aqueles que estão agora a lançar os seus negócios pela primeira vez o façam com mais segurança do que se o fizessem sozinhos. Do meu próprio exemplo, quando ao início respondi que eu não tinha qualquer tipo de particularidade ou nem sequer tinha qualquer tipo de ambição em ser empresário, se eu não tenho tido o tal apoio do meu business angel, provavelmente não estaria aqui hoje a falar consigo. E, portanto, hoje Portugal tem uma comunidade de business angels que tem, para investir em novos projetos, qualquer coisa como 42 milhões de euros. E desses 42 milhões de euros, só para poder, há dinheiro, mas não investe. Não. Havia inicialmente 42 milhões, nós já investimos 9,2 milhões de euros em 69 investimentos. Portanto, a comunidade de Business Angels, hoje atualmente organizada no nosso país, já fez em cerca de 2 anos, até menos, 20 meses para aí, qualquer coisa como 96 investimentos, no montante global 9,2 milhões. Portanto, ainda temos mais de 30 milhões de euros para investir em novos negócios. E temos esse dinheiro para investir até junho de 2014. Portanto, os jovens que nos estão agora a ouvir podem vir ter com a comunidade de business portuguesa, e é muito simples, é ir ao sítio da Federação, que é www.fenaba.org, e perceber um pouco melhor o que são os business angels, saber qual é a região onde estão inseridos, 42 milhões ou 32 milhões ainda disponíveis. Existem fundos pré-universitários, fundos de capital de risco pré-universitários, que têm cerca de 15 milhões de euros disponíveis para investir em projetos na fase de protótipo. E isso é um target muito bom para vós, porque esse dinheiro encontra-se disponível. Depois, existem mais cerca de 180 milhões de euros em sociedades de capital de risco que também procuram projetos inovadores para, naturalmente, aplicarem esse capital. Portanto, em termos de dinheiro para projetos que nós designamos escaláveis, ou seja, projetos que satisfazem uma necessidade de base local, onde serve de efeito de demonstração, e depois essa necessidade é também existente ao nível global, e rapidamente nós vamos para esses mercados colocar o produto ou o serviço que vai satisfazer essa necessidade. Portanto, temos a falar 42 milhões dos business angels, mais 15 milhões de euros dos fundos pré-universitários e depois mais cerca de 170 milhões de euros para projetos que já tenham feito as suas primeiras vendas e agora querem serem, de alguma forma, potenciados. Para além disso, para obter uma ideia, há uma capital de risco do Estado, que, nomeadamente a Portugal Ventures, que tem mais cerca de 140 milhões de euros ainda disponíveis para investir em mais projetos, naturalmente aí projetos também de maior dimensão. Caso que não temos muitos conhecimentos, etc. Bem, então, mais uma vez, existem ao longo do país aceleradoras de empresas, das quais, por exemplo, a Startup Lisboa, ou, por exemplo, a DNA Cascais, ou a Sanjotec, em São João da Madeira, ou o Instituto Pedro Nunes, em Coimbra, etc. Há um conjunto de aceleradoras, incubadoras, parques tecnológicos de norte a sul do país, no Algarve, na Universidade do Algarve, incubadoras ligadas ao mar, Biocante, em Cantanhede, ligada à área da biotecnologia. Há, portanto, hoje um conjunto também de infraestruturas de apoio à inovação que são desconhecidas de muitos dos portugueses e que estão realmente bem equipadas, não só do ponto de vista de ativos, laboratórios, de software, etc., mas também daquilo que nós designamos pelo o capital conhecimento. O capital conhecimento, porquê? Porque já houve alguns jovens que conseguiram lançar empresas e agora podem servir até de efeito de demonstração.
E, portanto, depois existem, inclusivamente, quadros comunitários de apoio, vouchers da inovação, vouchers do empreendedorismo, etc., que podem também ajudar a lançar os primeiros negócios. E depois existe também, porque vocês têm amigos, vocês têm o que eu disse há pouco da revitalização ao nível dos serviços. Existem neste momento 2 instrumentos ligados ao Instituto de Emprego e Formação Profissional e também na coordenação do Instituto António Sérgio, que são para projetos mais de base local. Para aquilo que estes projetos dos Business Angels, do Capital de Risco, são projetos mais de oportunidade e de oportunidade de preferência à escala global. Mas há projetos de necessidade a nível local. E aí há oportunidades ao nível, por exemplo, de aproveitamento dos recursos da natureza. Os nossos recursos da natureza têm as especificidades do nosso país. Ao nível da flora, ao nível da parte por exemplo, pássaros, aves, etc., há determinado tipo de características que só há no nosso país. Então, podemos criar novas iniciativas que potenciem o conhecimento desses ativos a outros povos, a outros turistas, etc. Então, criamos novas iniciativas. Então, aí, só para ter uma ideia, existe um programa chamado Microinvest, que tem qualquer coisa como 15 milhões de euros para investir em projetos até 20 mil euros. Portanto, alguns de vós que queiram lançar numa primeira fase um pequeno projeto de base local pode ter qualquer coisa como 20 mil euros. Depois, aqueles projetos que tenham um pouco mais de necessidade do ponto de vista financeiro, porque necessitam contratar 2 ou 3 pessoas, fazer ainda alguns testes de mercado, etc., há o programa Investe Mais, que tem montantes entre 20 mil e 200 mil euros disponíveis para aportar aos projetos que têm as características que os próprios regulamentos o prevêem. O problema que se coloca é que o facto de, e nós falámos muito de espírito empreendedor, e temos estado a falar de espírito empreendedor, ter espírito empreendedor não significa que nós tenhamos, normalmente o espírito empreendedor tem mais a ver com as competências comportamentais, com as nossas características intrínsecas. Mas lançar negócios pressupõe conhecimentos do ponto de vista empresarial. E aquilo que conhecimentos do ponto de vista empresarial adquirem-se como estudando, também praticando, mas estudando, aprendendo a capacitar do ponto de vista empresarial. E é aqui que há uma grande lacuna. Há cada vez mais jovens que têm, até porque estão a ser de alguma forma inspirados ao nível das universidades, até já ao nível secundário, etc., têm uma vontade de fazer, vontade de empreender, mas para empreender, mesmo para um pequeno negócio, é necessário ter conhecimentos do ponto de vista empresarial. É preciso saber vender, é preciso fazer o cálculo do preço, é preciso saber gerir uma equipa, é preciso saber colocar o produto no canal de distribuição, é preciso saber as questões relacionadas com as tecnologias que permitem o controle do negócio, é preciso o relacionamento com as entidades financeiras, e isso tem que se aprender. Uma pessoa, para fazer cálculo de uma estrutura qualquer metálica ou de uma ponte, tem que aprender, não é? A mesma coisa para fazer a gestão de uma empresa, e que são coisas diferentes. E aí tem que haver uma maior preocupação daqueles que querem entrar numa palavra que eu gosto muito de aplicar, o jogo empresarial, porque não há nada mais bonito do que criar empresas, não há, por tudo aquilo que permite para o próprio criador, para o tal empreendedor, mas também para aqueles que trabalham com ele, que ele consegue motivar a trabalhar com ele, como para a sociedade onde nós estamos inseridos. E, portanto, isso é algo que é necessário melhorar um pouco mais em Portugal. Os jovens que nos estão a ver podem surgir com dúvidas do género. Eu não sei criar um plano de negócios, mas tenho uma ideia. Em relação aos investimentos para universitários, é preciso ter um conhecimento profundo sobre a criação de planos de negócios? É preciso, de facto, veja que eu próprio, quando iniciei a minha atividade, há 26 anos atrás, eu acabei por ter um documento. Eu tenho lá em cima, eu posso-vos mostrar. Não era mais do que quais eram os clientes que eu ia ter,
qual eram os custos que eu ia ter para processar esses clientes e qual era a ideia que eu tinha para angariar mais clientes. Uma coisa simples, mas estava escrito. Havia um compromisso da minha parte, ou da parte de quem na altura me ajudou a fazer isso, de que eu tinha o compromisso de tentar, pelo menos, pôr aquilo em prática. O plano de negócios é um instrumento pelo qual nós revelamos, nomeadamente, a nós próprios primeiro, que estudámos o processo e vamos agora tentar implementá-lo. Porque aquilo que hoje pretende é negócios que normalmente nós designamos por negócios disruptivos. É criar algo que até aquele momento nunca ninguém tinha pensado. E aqui há uma particularidade que eu gostava de partilhar convosco, que tem muito a ver com o seguinte: muitos de nós, muitas vezes, se associa ao tema dos negócios, da criação de valor, a negócios de base tecnológica, na área científica, etc. Mas aquilo que nós estamos a falar aqui não é só desses negócios. Esses também, não é? Se eu puder resolver o problema do cancro, melhor. Mas se eu conseguir transformar um palito e pôr em cima um caramelo e fazer um negócio de chupa-chupas, eu também posso fazê-lo. E, portanto, ou outro tipo de negócio. O Twitter comunicar com 140 caracteres, quer dizer, porque é que ele teve a ideia? Os criadores tiveram essa ideia. Portanto, agora, qualquer iniciativa que nós pretendemos desenvolver, nem que seja a elaboração de um protótipo, na fase do pré-universitário, aquilo que normalmente nós vamos tentar fazer é um protótipo ou uma prova de conceito, softwares, assim se pode dizer, os primeiros programas, os betas, etc., para que as pessoas possam testar numa máquina, numa fábrica, num hospital. Portanto, vamos fazer um protótipo. Então, o protótipo, o que é preciso fazer? É preciso fazer um plano, é preciso escrever um documento, porque é que eu devo fazer aquele protótipo? E, normalmente, para este tipo de projetos e para este tipo de necessidades, é óbvio que, com a literatura hoje existente, ambiente de internet, que é pelos conhecimentos que já vos vão sendo transmitidos nas universidades, e sei que o Instituto Superior Técnico tem tido essa preocupação, até pelo facto também no Instituto Superior Técnico já haver um conjunto de jovens que conseguiram ter negócios e que, inclusivamente, tiveram necessidade de fazer isso. Portanto, está aberto todos, de alguma forma, as ligações para que vocês tenham capacidade para fazer algo que vos possa, nomeadamente, orientar-vos. Se também é preciso ir ter com o investidor, melhor ainda. Tentem ir ter com o investidor, mas façam profissionalmente. Não vão para um investidor, mesmo no pré-universitário, ou pré-fundos de capital de risco universitários, sem terem o trabalho feito, sem terem bem definido qual é a equipa que está convosco. Management. Sem saberem qual é o mercado que pretendem atingir, não sabe dizer se aquilo se é a solução que vocês identificaram para ser ultrapassada ou para ser suportada num produto ou serviço, saber se a realização, a concepção do produto e serviço conseguem ser efetuados a um preço mais baixo do que aquilo que o mercado estará disponível para pagar, para poder ter uma margem de rentabilidade. E depois tem que ter uma certa magia. Se já existem determinado tipo de projetos que até já estão a ter uma procura grande no mercado, porque nós vamos fazer o mesmo. E, portanto, esse tipo de procedimentos tem que estar ao vosso alcance, mas mesmo que não esteja, como é que se pode ultrapassar? Naturalmente que, como eu disse há pouco, e vocês fazem parte de um bom ecossistema, são um dos bons atores do ecossistema português, do Instituto Superior Técnico, vocês podem partilhar as vossas dúvidas, em primeiro lugar, com os vossos professores, saírem da vossa zona de conforto e irem falar com os empreendedores que estão incubados no Instituto Superior Técnico e falar com eles sobre os conselhos que eles podem dar. E eu sei, conheço o ambiente universitário, o ambiente académico e o ambiente das incubadoras, não há ninguém que não partilhe um pouco o conhecimento, porque nós, como empreendedores, também temos uma forte componente social e, portanto, vocês fazem parte da nova geração, têm que ser, de alguma forma, apoiados para tentarem realmente poderem lançar os vossos negócios com alguma probabilidade de ter sucesso, não é? Como última pergunta, acho que esta é mais interessante para os jovens. Se tivesse de fazer um elevator speech em relação
ao chamar os jovens para o mundo do empreendedorismo, quais eram as palavras que utilizaria? Primeiro, ter consciência de que estão preparados para lançar uma empresa. Porque há várias maneiras de o fazer. Ou, se estiverem preparados, sentirem com motivação para, saber depois fazer uma análise introspectiva e dizer assim, tenho as capacidades também do ponto de vista das técnicas empresariais. 2. Saber se realmente quer fazer uma empresa, se realmente tem a equipa adequada para, se reuniu de uma equipa, nomeadamente multidisciplinar. 3. Se a priori não se sente ainda preparado do ponto de vista empresarial, ou seja, não tem os conhecimentos do ponto de vista das técnicas empresariais, então, por que não tentar numa primeira fase ir trabalhar ou tentar desenvolver as suas competências por conta de outrem, procurar alguns colegas que já iniciaram a atividade e associar-se a eles, e aí mitigando o risco, não é? E, portanto, ir fazendo step by step. Ou seja, o conselho em termos de investment pitch, ou de uma ideia, é, ponto número 1, eu próprio tenho que me sentir preparado. Se eu não me sentir preparado, não vale a pena fazer só porque toda a gente anda a fazer. Não, isso não. Eu recordo aquilo que disse, empreender é saber tomar conta de nós próprios. Nós temos que saber que aquilo é o melhor para nós. Depois, saber se nós estamos preparados do ponto de vista das técnicas do lançamento dos negócios. Sabemos quem são os investidores que nos vão apoiar, qual é aquele mais indicado para nós, é business angel, é incubadora, é aceleradora, é um fundo de capital de risco pré-universitário, conhecemos quem pode aportar algum capital, sim. Conhecemos a incubadora para onde podemos ir, ótimo. Temos uma boa equipa, conhecemos o A, o B e o C, que em conjunto connosco vamos levantar a ideia, de transformar a ideia num projeto, ou não. Se sim, ótimo. Se não, continua com vontade, ótimo. Associa-se a alguém que já lançou a empresa. Aprende dentro da organização, torna-se um entrepreneur, alguém que desenvolve a atitude empreendedora numa organização que não lidera, e depois, quem sabe, ganha a confiança dessa pessoa, desses responsáveis, e eventualmente mais tarde faz um spin-off, ou sai, porque já se sente mais preparado para lançar o seu novo negócio. É a mensagem que eu gostaria de passar. Ok, obrigado, é tudo.